E um bom domingo, uma boa segunda-feira, um bom início de semana a você, minha irmã e meu irmão de camisa que todos os dias está aqui com a gente. Vamos falar de Botafogo, início de semana, desejo que tudo dê certo para você nessa próxima semana, se preparando aí para mais uma batalha, mais uma semana aí, né, de projetos, de responsabilidades, de compromissos. Que tudo dê certo naquilo que você se propor a fazer no seu trabalho, na sua vida, seja lá o que for. Desejo todo sucesso, que tudo dê certo nessa semana. Deus à frente de tudo. Beleza, pessoal? Então, bom, é sobre Botafogo que a gente fala aqui. Você que está aqui pela primeira vez, não conhecia o canal? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingos. Você está no canal Dom Alvinegro, um canal que fala somente sobre Botafogo e nada mais. Botafogo que voltou aos trabalhos depois de 2 dias de folga, quinta e sexta. Botafogo retomou as suas atividades visando o jogo contra o Vitória, quarta-feira, 7 horas da noite, lá no Barradão, pela Copa do Brasil. O jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E alguns reclamaram sobre essa folga. Ah, jogador não tem que ter folga, ganha muito dinheiro pra ficar tendo folga. A gente não tem folga, a gente nunca tem 2 dias de folga no nosso trabalho, blá blá blá, aquela coisa. Mas eu não discordei desses 2 dias de folga, não. A gente também tem que pensar um pouco, né? Botafogo vinha de uma sequência interminável de jogos, um jogo atrás do outro. Durante 2 meses o Botafogo teve um intervalo entre 3 ou 4 dias, no máximo, entre um jogo e outro. E o Botafogo não tem um elenco tão robusto assim. Então vários jogadores, né, jogando um jogo atrás do outro até o final. Isso desgasta. Sem falar da viagem, né? O Botafogo aí veio de viagens seguidas, Peru, Fortaleza. Vai ter a viagem lá para Bahia para enfrentar o Vitória. Depois vai ter a viagem lá para a Colômbia para enfrentar o Júnior de Barranquilla na próxima semana, quarta-feira. O último jogo da fase de grupos da Libertadores. Então, essa folga aí, na minha opinião, vem em boa hora sim. Para os atletas voltarem, né, 100% e retomar os trabalhos. Claro, a parte física tem que estar 100%, obviamente. E quarta-feira o Botafogo tem a vantagem do empate para enfrentar o Vitória. E eu vou trazendo aqui mais conteúdos, né? O jogo é só quarta-feira, obviamente. Já ative as notificações aí para você não perder os próximos vídeos, que eu vou trazer muitas informações ainda, muitas atualizações sobre esse jogo do Botafogo e Vitória, jogadores que podem ser ausências, retornos, vou trazer informações sobre o Vitória, enfim. E aí começa a entrar aquele debate que eu já vejo alguns torcedores falando sobre isso. Se o Botafogo tem elenco suficiente para jogar em 3 frentes, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, se o Botafogo ele deve ou não abrir mão de alguma competição. Bom, o ponto que eu quero chegar é: o Botafogo, claro, tem que passar pelo Vitória e se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Depois o Botafogo jogará somente pelo Campeonato Brasileiro até que essas competições comecem, né? As oitavas da Libertadores e as oitavas da Copa do Brasil. As oitavas de final da Copa do Brasil começam somente no dia 31 de julho, daqui a mais de 2 meses. As oitavas de final da Libertadores começam dia 14 de agosto, quase 3 meses, né? Daqui para frente, quase 3 meses. Então, até lá, a segunda janela já terá aberto. A segunda janela ela abre em julho. É quando o Botafogo trará alguns reforços. Já tem 2 certos que assinaram pré-contrato, o Alan e o Igor Jesus. Mas o Botafogo ele precisa de mais alguns reforços. Eu não vejo hoje esse elenco completo. Não para jogar 3 competições com chances de ser campeão. Não para jogar 3 competições de uma vez com condições de ser campeão nas 3 competições.
3 competições, realmente precisa de um elenco muito equilibrado, um elenco muito robusto, um elenco com boas opções para todas as posições. O Botafogo ainda não tem isso. A gente vê isso na lateral esquerda. A lateral esquerda hoje ainda é um problema. O Hugo ainda é aquele jogador irregular, principalmente na defesa. E aí tem o Cuiabano, que também não é aquele jogador, pelo menos nessas atuações que ele teve até agora. Não gostei, sendo honesto, não gostei do Cuiabano até agora. Não vejo ele com condições de ser titular, de assumir a titularidade na lateral esquerda. E como eu já falo do Hugo aqui desde o ano passado, eu não mudei minha opinião em relação ao Hugo. O Botafogo ele teria que trazer um cara para ser titular, um cara mais regular, um jogador, um lateral que nos passe mais confiança. O Botafogo também precisa trazer mais um zagueiro. Porque o Lucas Halter, apesar da evolução dele, ainda não é aquele jogador que a gente possa dizer é o titular absoluto da posição. O Botafogo deveria trazer um zagueiro, e aí seria um zagueiro mais experiente, um cara com mais rodagem, um zagueiro, cara, que passe segurança. O Botafogo precisa de segurança na defesa. Em relação ao ataque, o Igor Jesus virá, né, na segunda janela. E o Alan, que é um bom volante, na minha opinião ele vem para ser titular, vai encorpar mais o meio campo. Então, como meio armador, o Botafogo tem a opção do Eduardo e do Oscar Romero. Então, na minha opinião, não precisa trazer um meia. Não precisa. Então o Botafogo deveria investir pesado na lateral esquerda e na zaga. E isso eu falo para a temporada. Claro que o ideal seria o Botafogo ter trago um lateral esquerdo melhor que o Cuiabano. O ideal seria o Botafogo ter trago um zagueiro. E o ideal seria o Botafogo ter conseguido contratar um atacante por conta da lesão do Matheus Nascimento e por conta da venda do Janderson. O Botafogo vendeu o Janderson contando com o Matheus Nascimento para ser aquele jogador. O que eu não concordo com isso, para mim foi erro de planejamento, para ser aquele jogador substituto do Tiquinho. E aí o Matheus Nascimento se lesionou, vai ficar muito tempo fora, o Tiquinho também se lesionou, vai retornar aí já no final do mês de maio. Mas mesmo com o Tiquinho pronto e o Matheus Nascimento, o Botafogo deveria ter um atacante. Tanto que vai trazer o Igor Jesus na segunda janela. Então, teria que ter esse atacante já aqui. Está fazendo falta hoje. Tanto que o Júnior Santos joga todo jogo, está fazendo essa função de homem de área, que não é de origem dele, ele não atua tão bem como homem de área, como ele atua como ponta direita. Então, o elenco do Botafogo ainda é um elenco com algumas carências. E isso será suprido na segunda janela, e até lá, o Botafogo estando nas 3 competições, né, tem que passar pelo Vitória. Trazendo esses reforços, aí sim o Botafogo conseguirá. Não pode deixar ninguém sair. Não pode deixar ninguém sair. Então o Botafogo dessa forma teria opções para as laterais. O Botafogo já tem o Damian Soares e o Matheus Pontes como lateral direito. Não vejo necessidade de contratar mais lateral. Eu não vejo necessidade de contratar mais meio campo. Aí vai chegar o Igor Jesus para ataque. Vai chegar o Alan para volante, que é uma posição de primeiro volante ali. Embora tenha boas opções, Danilo Barbosa e o Marlon Freitas, mas é aquilo, cara. É elenco. É elenco, 3 competições, vai ter rodagem. Então, os jogadores vão ficar desgastados, os jogadores vão ter lesões. Então, tem que ter sempre uma opção boa ali. Sempre boas opções disponíveis. E na lateral e na zaga é onde eu vejo essa carência grande de jogadores de bom nível. Então tem que vir esse lateral esquerdo e tem que vir esse zagueiro. Zagueiro com condições de ser titular e lateral para ser titular.
O Pablo, que veio, né, para disputar a posição ali, tá lesionado, a gente não sabe quando volta, é um jogador que se lesiona muito, não dá para contar. Bom, é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, ative as notificações para você não perder nada. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!